بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, clemente, misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Demoramos um pouco porque falamos um pouco sobre os refugiados que fomos visitá-los, e agora, inshallah, nós vamos começar a nossa aula sobre Surah Al-Hujurat, a surata dos aposentos. Nós já demos uma introdução sobre essa surata e falamos que ela fala sobre o caráter da pessoa e falamos sobre a importância do caráter no Islã e essa sura, a importância que ela tem, porque quantas vezes foram citadas as questões que falam sobre o caráter e a ligação entre a pessoa e seu Criador, entre a pessoa e o profeta Muhammad sallallahu, entre a pessoa e as demais pessoas crentes que estão ao seu redor, entre as pessoas e as pessoas que são ausentes de você também. Então tudo isso é colocado nessa surata e nós falamos sobre a posição dessa surata no Corão Sagrado na aula passada. Surat Al-Hujurat, a sura dos aposentos. Al-Hujurat são os aposentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hujurat, a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela é feita, ela tinha 9 quartos, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando faleceu, ele tinha 9 esposas. Então cada esposa estava num aposento, cada esposa estava num quarto. A questão das 9 esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso daqui é específico ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós já falamos sobre isso numa das aulas antigamente. As esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que estavam ali antes, tem 2 esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que faleceram antes dele e 2 que permaneceram após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e elas faleceram depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cada uma dependendo do ano, e nós já falamos também em algumas aulas sobre cada uma das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquelas que faleceram antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram a Khadija bint Khuwaylid. Khadija foi a primeira esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ela faleceu em Meca. A outra esposa era Zainab bint Khuzaimah, também uma das esposas que faleceu na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre as esposas que permaneceram nos aposentos após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nessas casas, que são 9 aposentos, 9 casas, são elas Sauda bint Zam'a, essa é uma das esposas, Aisha radiyallahu anha, Sauda radiyallahu anha e Aisha, a Hafsa, filha do Umar ibn Khattab, Aisha, filha do Abu Bakr as-Siddiq, Hafsa, filha do Umar ibn Khattab, Salama, também uma das esposas que permaneceu ali, Zainab bint Jahsh, também é uma outra esposa que também estava no aposento, Juwayriya bint al-Harith, também, porque cada esposa nós falamos sobre a história dela. Juwayriya bint al-Harith, Habiba bint Abi Sufyan, Safiya bint Huyay e Maimuna bint al-Harith al-Hilaliya. Essas são as 9 esposas que permaneceram nos aposentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam após a sua morte. O Rasul alaihi wasallam, quando adoeceu, ele pediu a elas que ele queria permanecer na casa da Aisha para ser cuidado pela Aisha nos últimos momentos da vida dele, e ele pediu permissão para cada uma dessas esposas e todas elas permitiram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permanecesse na casa da Aisha, e ele permaneceu na casa da Aisha nos últimos momentos da vida dele, onde ele foi cuidado pela Aisha e ele faleceu na casa da Aisha, no aposento da Aisha, inclusive no colo da Aisha quando ele faleceu, e a Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela cita essas questões, e ele foi enterrado naquele local, no aposento onde estava a Aisha radiyallahu ta'ala anha, porque os profetas, todos os profetas, como o Abu Bakr ele citou após o falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando os seus companheiros disseram: aonde que nós enterramos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Abu Bakr ele disse que ouviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer que cada profeta era enterrado no local onde ele morria. Então na casa da Aisha ele foi enterrado ali, depois com o tempo foi enterrado o Abu Bakr do seu lado, o Umar também do seu lado. Isso é no aposento da Aisha radiyallahu ta'ala anha. Hoje, quando a gente vai para Medina e nós passamos ali em frente para cumprimentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então naquele local eram os aposentos do profeta Muhammad, as casas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elas com pouco tempo depois, né, da morte do profeta, depois do Abu Bakr, do Umar, no tempo do Uthman, ou depois dos Khalifa, eles foram modificados e depois as pessoas ali, depois da morte das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles modificaram e deixaram apenas o que? Deixaram apenas o sinal do que aqui era o aposento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que foi modificado já? Não. O que foi modificado? As próprias casas, elas não continuaram da maneira que eram. Até Hassan al-Basri, ele dizia que eu entrava na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em alguns dos aposentos, e quando eu levantava a minha mão tocava no teto da casa, para ver a simplicidade disso. Inclusive depois que foram tiradas e tal, modificadas, porque você sabe que antigamente eram construídas de terra e pedra e tal, como todas as casas naquela época. Ele dizia, eu queria que as pessoas deixassem os aposentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para saberem como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivia, a simplicidade que ele vivia. O local tão pequeno, até o Hassan al-Basri diz sobre a dimensão da altura da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se a pessoa levantar a mão para cima, tocaria no teto. E a Aisha nos fala sobre o comprimento de cada aposento. Ela dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava no leito dela, no aposento dela, no quarto dela, ele levantava para praticar as orações da noite, enquanto ela estava dormindo. E ela dizia que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria fazer o sujud, ele beliscava a Aisha para ela retirar o pé para ele conseguir fazer o seu sujud. Então a gente imagina como é que o Rasul alaihi wasallam vivia. Mas esses aposentos, esses hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou eles no Alcorão Sagrado para mostrar para nós que esses aposentos, eles são um exemplo para o mundo. Por isso que a gente fala, hujurat, esses aposentos, eles foram citados aqui, e foi uma sura completa citada pelo nome dos hujurat, para a gente saber a casa do profeta, aonde que nós devemos tirar a melhor ética, a melhor moral, as melhores condições que uma pessoa possa ter na vida dela. Você tem que ver como exemplo esses aposentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa sura, em geral, ela tem o motivo da revelação dela. No ano 9, nós falamos que ela foi revelada no ano 9 da Hijra. Ano 9 da Hijra, quando as pessoas começaram a entrar no Islã, principalmente as grandes tribos, elas começaram a vir para Medina e começaram a visitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em grupos. Então, Qaba'il al-Arab todas, as tribos árabes todas, elas começaram a vir até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e tem histórias sobre essas tribos, aquelas que vieram do Yemen, aquelas que vieram de tal lugar, e dentre elas, uma das tribos chamava de Bani Tamim. Bani Tamim, a maior parte dessas tribos eram beduínos, eram árabes moradores do deserto. A ética deles era, eles tinham alguns costumes, algumas questões que não estavam adequadas àquilo que deve conviver com as pessoas em geral. Então, eles eram rígidos no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas condutas, nas questões de como falar com as pessoas. Então, Bani Tamim, eles vieram até Medina. Quando eles vieram até Medina, um grupo grande, esse grupo eles vieram e tiveram a maneira que eles chegaram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até perto dos aposentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles começaram a gritar ali: "Oh Muhammad, saia para nós, saia até nós."
Allah subhanahu wa ta'ala revelou alguns versículos que nós vamos citar, isso vem depois. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala ele começou com alguns versículos para falar sobre um comportamento que quando essas pessoas vieram e o Abu Bakr e o Umar queriam dar uma sugestão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de quem possa liderar esse grupo. Antes disso, nós falamos sobre a questão desses árabes, dessas pessoas, esses beduínos que vinham de longe, a rigidez que eles tinham, isso era natural. Uma das questões assim que eu estava lendo hoje, até a gente fica meio assim, né? Como é que eles eram até aqueles que eram conhecedores, aqueles que eram sábios, mas eles viviam onde? No deserto. Então a rigidez deles, até na forma das palavras deles, né? E a gente vai falar um pouco em árabe para as nossas irmãs aqui ficarem um pouco contentes, né? Tem um في رجل اسمه علي بن الجهم, um dos poetas naquela época, que era um grande poeta, mas ele vivia nessas partes, entre os beduínos do deserto. Ele chamava Ali ibn al-Jahm. Eles trouxeram ele até o Khalifa, o califado Abbasi al-Mutawakkil, e disseram para ele: قالوا لهذا لعلي بن الجهم حتى يقول للمتوكل أبيات من الشعر, para ele fazer uma poesia para quem? Para o califa. حتى يقول شعر أبيات من الشعر للخليفة. Imagine o califa dos muçulmanos, veio o poeta para falar uma poesia a ele, né? Então ele vai escolher as palavras. Al-Mutawakkil era uma pessoa paciente, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabia as pessoas que estavam conversando com ele. Ali ibn al-Jahm, o que ele falou para o Mutawakkil? قال أنت كالكلب في حفاظك للود. Você é igual um cachorro na questão de ser fiel. Está falando isso para quem? O Khalifa. يقول هذا الخليفة قال أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراعك أو في قراع الخطوب. Não, aqui ele está falando coisas que ele entendia no deserto. أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. كالتيس igual o macho da cabra, quando você quer enfrentar as dificuldades. Teis, você fala para uma pessoa que Teis é uma cabra ou um macho da cabra, ele está falando isso para quem? Para o Khalifa. Aí ele disse: أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كبار الدلا كبير الذنوب أو كبير الذنوب. أنت كالدلو, الدلو que seria um balde, aqueles balde grande. لا عدمناك دلوا, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que você permaneça um grande balde. Por que desse grande balde? Ele disse aqui: quando é colocado no poço, ele tira uma água com tudo, né? Então ele vai para o fundo do poço, porque ele é grande, e tira uma grande quantidade de água. Então ele citou o Khalifa com essa poesia. As pessoas que estavam ao seu redor queriam matá-lo, já tiraram a espada. Pô, como é que você fala para o Khalifa que ele é uma cabra, que ele é um cachorro, ele é um balde? Essas eram as palavras dessas pessoas. Aí Mutawakkil disse: não, deixem ele. Levem ele até um local, esse local que seria Shati Dajla, perto do rio Dajla. Ali era uma cidade conhecida, uma cidade que tem um rio com água. Aquela água dele era bem conhecida, as flores, as árvores, as frutas. Uma cidade moderna, uma cidade onde as pessoas vivem numa modernidade naquela época. E ele ficou morando lá durante um tempo. E as pessoas começaram a ir para conhecer ele conhecer as pessoas. Depois de um ano, ele voltou para onde? Para falar com o Khalifa.
Aí eles o quê? Ele agora se tornou moderno, né? Aí ele parou perante o Khalifa e foi lá falar agora as palavras mais modernas. E ele foi e falou para ele: عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري أعدنا للشوق القديم ولم أكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري. As palavras vocês sentiram que são diferentes, né? عيون المها, os olhos, المها a gente fala como da gazela, tal, assim, né? Quando você está falando uma coisa assim bem nobre, né? Nobreza na língua árabe, então são palavras leves quando você está falando com uma pessoa. بين الرصافة والجسر, الرصافة والجسر era o local onde ele ficou. جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. Trouxeram para mim a questão de eu me sentir uma pessoa que tem uma tranquilidade e tal. Hawa que significa o amor, uma coisa assim, né? Onde talvez eu conheça e talvez não conheça, mas eu estou me sentindo totalmente diferente. عدنا للشوق القديم ولم أكن. Voltaram para mim as lembranças antigas e eu não conhecia. سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري. Elas me deixaram sentir uma saudade grande do local onde eu morava, mas ele falou como nós falamos com as palavras diferentes, tá? Então, onde ele vivia, ele falou as primeiras partes da poesia, e aquelas lá as pessoas queriam matá-lo. Na segunda vez, quando ele voltou, falou outras palavras da poesia, onde ele se tornou o quê? Uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais conhecedora, mais moderna. Então, conforme o local onde a pessoa convive, ela vai absorver aquilo que ela vai, o ambiente que ela vive, né? E por isso que nós temos que tomar muito cuidado com quem que nós convivemos, né? As pessoas onde elas convivem, às vezes você vai para um país, mesmo sendo um país onde você nasceu, mas há muito tempo que você não vai e tal, você percebe que as pessoas lá, subhanallah, as palavras delas são mais duras, não, são melhores, são não sei o quê. Então você sente que cada local tem a sua forma de falar, a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de conviver. E isso é importante para nós sabermos que as situações elas afetam na pessoa. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou essas pessoas que são al-A'rab, os beduínos que vieram de fora e vieram falando com rigidez com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a maneira que Allah subhanahu wa ta'ala mandou com que eles se comportassem com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquilo que eles não poderiam falar e aquilo que eles deveriam falar, a maneira que eles deveriam chamar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque eles chamaram ele Ya Muhammad, Ya Muhammad. A palavra Ya Muhammad, o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em respeito ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós não deveremos chamá-lo somente pelo nome. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão Sagrado ele chamou todos os profetas pelo nome, menos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse Ya Isa ibn Maryam, قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس قلنا يا نوح اهبط بسلام يا موسى إني اصطفيتك. Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou os profetas cada um pelo seu nome, a não ser o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan rasul. Somente uma vez foi citado o nome do Muhammad, mas não como chamando ele. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Allah subhanahu wa ta'ala está informando aqui algo sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, quando está chamando diretamente, Allah subhanahu wa ta'ala, em respeito a esse mensageiro, ele chamou ele pelo mensageiro de Allah, ao profeta, em respeito ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala também ele vai falar para nós também sobre a maneira de comunicarmos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De não falar Ya Muhammad, não, Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, são palavras adequadas a chamarmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque em respeito ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque quando você respeita o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, como Allah ordenou, você estará respeitando a mensagem que ele veio com ela.
Então começa o respeito ali. A pessoa que desrespeita o profeta Muhammad, ele vai desrespeitar o quê? A mensagem. Então o desrespeito ele vem em seguida, né? Então por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi chamado por Allah e fomos ordenados a chamá-lo com os melhores nomes que podemos chamá-lo em respeito a ele. E por isso que aqui Allah subhanahu wa ta'ala fala: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Vamos começar com o primeiro versículo. Ya ayyuhalladhina amanu, ó aqueles que creem em Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, ela foi citada no Alcorão 89 vezes. 89 vezes Allah subhanahu wa ta'ala nos chama, ó aqueles que creem em Allah. E sempre que vem Ya ayyuhalladhina amanu, ó aqueles que creem em Allah, saiba que atrás dela vai vir uma ordem ou algo para Allah subhanahu wa ta'ala nos impedir de fazer. Então você vai ter ou uma ordem de Allah ou uma proibição de Allah. Então você tem que dar atenção para aquilo que vem depois, que vem Ya ayyuhalladhina amanu. Para você saber, Ya ayyuhalladhina amanu, tem 3 suras só que começam, Surah Al-Mumtahina e Hujurat, e tem 3 suras só que começam Ya ayyuhalladhina amanu. Agora 89 que vem no meio da sura, principalmente na Surah Al-Ma'idah, que tem bastante Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala está falando para nós, dos crentes, porque tem muitas regras, muitas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala em relação a essas questões. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Não vos adiantais nos assuntos tentando preceder o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determine algo, então vocês não podem anteceder ele e falar. Esse versículo ele foi revelado quando essa tribo de Bani Tamim chegaram. Quando eles chegaram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, ele olhou para eles e disse: ó mensageiro de Allah, faça com que o líder deles, eu acho que o mais assim, que tem mais inteligência, que pode ser o líder deles, liderar eles, Al-Qaqa ibn Ma'bad. O Omar, ele olhou e disse para ele: não, eu acho que Uyayna ibn al-Husayn, ele é melhor do que Al-Qaqa. Abu Bakr disse para ele: você queria me contrariar? O Omar falou: não, jamais eu queria te contrariar em algo. E aí foi revelado esse versículo dizendo: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Até que no tafsir eles falam: halak al-khayran. Al-khayran quem são? Abu Bakr e Omar, que eles tiveram uma divergência entre eles na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que é a divergência? Imagine se isso for uma divergência, se isso for uma questão que contraria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou que Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo colocando um comportamento certo para Abu Bakr e Umar em relação a isso. Imagine nós, hoje quando a gente ouve o Coran, a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aí até o Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, depois que foi revelado esse versículo, ele disse: Wallahi ya Rasulallah, la ukallimuka illa ka akhi as-sirar. Eu juro ao mensageiro de Allah, eu somente irei falar com o senhor como uma pessoa que está cochichando no ouvido do outro. Para ele não levantar a voz na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até o Umar, quando ele falava na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muitas vezes pedia para ele repetir, para ele ouvir o que o Umar falou depois da revelação desse versículo. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Não adianteis em nada. La tuqaddimu fi ayyi shay, em qualquer questão, em todos os assuntos que você possa imaginar. Se Allah e seu mensageiro falarem algo, você vê que Allah e seu mensageiro determinam antes da sua determinação. Isso seja nas suas palavras, na sua conduta, na sua comida, na sua bebida, no seu trabalho, e tudo que você possa imaginar. Você não pode fazer algo antes de consultar o que Allah subhanahu wa ta'ala quer de você,
que o mensageiro de Allah ele quer de você. Então, por isso que esse versículo nos dá o comportamento de como nós deveremos nos comportar em relação a todos os assuntos da nossa vida, quando a gente analisa entre nós e Allah e seu mensageiro. Tá? Então, a gente para por aqui para alcançarmos a oração do Asr, inshallah. Nós iremos continuar na próxima aula. B'idhnillah azza wa jalla. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.